vi uma live recente sua, salvo engano foi a primeira, né, que você está fazendo uma série, nela você pontua cantor e intérprete. Eu digo, pô, não é tudo a mesma coisa? Quando a Osana, inclusive, começou a cantar, eu fiquei olhando para você, porque eu digo, ó, eu acho que eu já tenho a resposta aí. Mas diga aí para o nosso público, se é tudo a mesma coisa ou qual a diferença que tem entre cantor e intérprete? Sim, antes de falar a respeito disso, a live é do Joãozinho Souza, tá? Eu fui convidado por ele para participar da live. O Joãozinho é um dos músicos fantásticos aqui do estado de Pernambuco. Ele é de Garanhuns, mas também convida para suas lives artistas do Brasil inteiro, né? E foi realmente assim algo bem interessante. Mas voltando para o que é interpretar e o que é cantar ou declamar, não é? A interpretação ela foi feita para emocionar, tanto no canto quanto na poesia. A exemplo dessa linda interpretação do meu querido poeta, de quem eu sou muito fã, Gênerson Alves, que emocionou pela sua forma, né, a sua forma pessoal de interpretar a poesia. No caso do cantor, realmente existem muitos cantores que cantam. Eles cantam aquilo que está escrito, né? Mas existe o intérprete que ele dá vida às palavras. Então aquele cara que faz ou do outro lado do dial, ou ele faz a pessoa fazer uma viagem, Juninho Santana. Então, Lindenberg, cantar é acertar as notas. E interpretar é ir além. É por isso que eu sou fã desse poeta. Ele interpretou as palavras. É isso mesmo. Então, assim, o cantar é, de uma forma bem afinada, pontuar as notas, né? Pontuar as notas. Agora, a interpretação é dar vida à canção, tá? Nós temos exemplos disso, né? Na música popular brasileira nós temos muito exemplos disso. Agora, Roberto Carlos é um grande exemplo de interpretação. Além de você, claro, né? Você e até o Esdras Carneiro, que é citado na live. Eu queria que, dentro desse contexto, inclusive, você também respondesse se a Marinês se aplica como cantora, como intérprete, e também já falar um pouquinho da história dela, né? Que é a homenageada de hoje. Em seguida, o Gênerson vai trazer também uma novidade nesse papo aqui em pauta. Né? Okay. Mas em relação a Marinês, ela é cantora, ela é intérprete, como é que ela pode ser considerada dentro desse contexto? Daílson, todo artista ele começa cantor ou cantora. E todo instrumentista também. Ele começa um instrumentista, mas ontem, Juninho, eu vi uma live do Cacau Santos. Cacau Santos é um cara aqui de Recife, porém assim é um dos músicos mais virtuosos do Brasil, né? E ele falando desse processo de experiência, né? Falando desse processo de sair da técnica. Olha aí outro ponto também apontado para o canto, sair da técnica para agora criar verdadeiras melodias dentro daquilo que ele estudou. Um exemplo para todos os instrumentistas, existem alguns tipos de escalas, padrão, né? Lídio, mixolídio e assim, ônio e tal. E então, ele falava que produzia aquilo em tudo que ia fazer. E a turma que estava tocando com ele dizia, bicho, tu tá estragando o show, meu irmão. Porque ele era só simplesmente técnico. Marinês, ela somou essa experiência, né? Empírica, até porque nós não tínhamos naquela época lugares onde academias ou escolas de canto onde a gente poderia desenvolver, não é? Então tudo era muito empírico, tudo era muito de percepção, né? E ela realmente foi uma grande intérprete, Paulo Nailson. Com mais de 40 discos gravados, Marinês foi uma das precursoras do forró. Inclusive, a primeira mulher a formar um grupo do gênero. Nascida em 16 de novembro de 1935, Inês Caetano de Oliveira, a Marinês, como todas as pessoas e artistas da sua época, iniciou
sua carreira como caloura na rádio da cidade local, no caso, Campina Grande. Já em 1949, formou com o marido Abdias o Casal da Alegria e sempre realizava apresentações nas praças da cidade. Praças que Luiz Gonzaga também iria tocar e cantar. Seu encontro com o rei do Baião se deu na cidade de Propriá, em Sergipe, e o rei lhe ensinou os passos do chachado e então a batizou de Rainha do Chachado. A Marinês sofreu um acidente vascular cerebral, o AVC, no dia 5 de maio de 2007, vindo, infelizmente, a falecer 10 dias depois. É uma coisa interessante, Lindenberg, sobre isso aí que você falou, sobre esse histórico de Marinês. Primeiro, essa questão do início nas bandas locais, né? Se apresentando nas rádios locais, né? Passando por esse processo, acho que até mesmo de criar uma intimidade com o público, com as pessoas. Com certeza. Né? E você, como um mestre também, né, nesse sentido de formação artística, como é que você entende essa importância naquele tempo já de bandas locais, de formação local, para os dias de hoje, né? Até porque eu acredito que isso também tem muito a ver com a Osana que ao longo do programa pode contribuir nesse sentido também. Olha, poeta Gênerson Alves, naquela época existia festivais de música na festa do comércio, não é? E muitos grandes artistas e grandes nomes regional, eles começaram ali, nesses festivais que aconteciam no centro da cidade no final do ano, geralmente em dezembro. Então, assim, muitos apareceram como grandes nomes ali. E depois vieram a desenvolver a sua carreira. Eu conheci Osana Rita no ano de 2019, né, no festival Vem Cantar Forró, produzida pela TV Asa Branca, né, e eu fui convidado para fazer parte do júri. Né, e dentre tantos, que foram muitos, Juninho Santana, que estavam ali, a Osana me chamou muito a atenção. Por que ela me chamou a atenção? Porque ela assumia a característica da artista, não era só a cantora. Então, quando eu vi a Osana se apresentar com o seu trio pé de serra lá, vestida de cangaceira, na bancada estava eu, Carlos Firmino, Mozart Vieira. Eu perguntei logo pelo Bacamarte, né? Se ela tinha... Então, assim, eu digo, cara, porque, olha, o público, ele quer olhar para o palco e ver um quadro de beleza visual e sonora, né? Visual e sonora. Então, assim, quando eu vi aquele visual, aquele quadro completo, então, assim, eu falei para os meninos da bancada, a gente comentando, olha, a gente tem um artista ali, viu? Todo mundo precisa ser lapidado? Precisa. Agora é um diamante que precisa ser polido. E ela, realmente, no momento, Paulo Nailson Jenison, eu falava para o pessoal, gente, vocês precisam entender que o canto, ele não é dom, ele é aprendizado. Você pode ser uma pessoa afinada, mas cantor e intérprete, você só será com conhecimento. A gente vê o valor da formação em uma pessoa, Sim. da pessoa que é criada, que tem a possibilidade, né, de ser, digamos, de ter uma boa educação, de ter hábito de leitura, de ter uma boa formação, o quanto ela vai sendo lapidada ao longo dos anos e da vida, para estar preparada, por exemplo, a viver melhor, se sobressair melhor, num momento como esse que a gente está vivendo, né? Não só o segmento artístico, cultural, mas hoje toda a população está vivendo no mundo inteiro sobre uma pandemia. E todos nós estamos, de alguma forma, também sendo afetados emocionalmente. Sim. Não é? E eu sei que esse é um dos assuntos também para ser colocado em pauta hoje, que é como anda a saúde mental, emocional do artista.
nem todo mundo, como eu falei, pode ter essa lapidação, digamos, de estar diante de um momento desse, de estar lidando melhor, né? E eu sei que você também trouxe algo nesse sentido para contribuir no programa de hoje. Sim, Nailson, veja bem. É até uma pesquisa, né? A Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, coordenado pelo professor e doutor Victor Calegaro, eles desenvolveram uma pesquisa onde distribuíram questionários, tá? Para que em todo o Brasil as pessoas pudessem responder como estava se sentindo nesse processo de pandemia. E a pesquisa apontou os seguintes números. Um percentual acima de 50% de pessoas que estavam sendo afetadas com depressão, com ansiedade e com estresse. O número ele foi em torno de 3.688 pessoas dessa primeira fase da pesquisa. E essas pessoas, a faixa etária é entre 18 e 29 anos, Paulo, que são mais afetadas. E dentre elas, são os estudantes, tá, que estão sendo mais afetados, e os que estão desempregados e à procura de emprego. Ou seja, com essa situação onde tudo está fechado, né? As empresas demitindo. Então, o estudante passando um processo de não estudar presencialmente e fazendo aula online. Então, assim, todo esse processo tem gerado ansiedade. Por que ansiedade? Porque não existe uma perspectiva futura, né? A música, quando nós iremos voltar aos bailes da vida ou os bares da vida, não é, Juninho? Quando nós vamos voltar? Ninguém sabe. Então, assim, a pesquisa apontou também que parte desses jovens, né, estão com um aumento de consumo alcoólico, porque estão ali, né, presos, isolados, sem nenhum convívio social. Exato. E tudo isso pode nos levar, entre outras coisas, né, pelo que você citou aí, não só o cuidado da mente, mas também procurar manter um corpo saudável. E se puder fazer esse alinhamento, inclusive, com o espírito, né, Gênesis Alves, então talvez seja o ideal. Né? Exatamente, é aquela máxima, né, acho que é de Juvenal, poeta romano, mens sana in corpore sano. Né? Perfeito. E que ao longo da história, né, até Santo Tomás de Aquino fala, né, que a importância de se ter uma mente saudável, um corpo saudável e um espírito saudável. E é interessante que a Organização Mundial de Saúde reconhece a importância da arte para a saúde nessas três esferas. Perfeitamente. Principalmente a música, né?